fotografia nos sinais de celulares na capital. Uma das formas de fazermos isso é regularizarmos as instalações das estações de rádio base, popularmente conhecidas como antenas de celulares. O evento é uma iniciativa do vereador Marcelão Freitas, do Partido dos Trabalhadores. Neste momento, convidamos para compor a nossa mesa de trabalho o excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Vitória, Marcelão Freitas. A ilustríssima promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor do Ministério Público do Espírito Santo, senhora Sandra Lingruber. O ilustríssimo representante da Agência Nacional de Telecomunicações, senhor Maxwell de Souza Freitas. Representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da cidade de Vitória, a SEDEC, gostaríamos de convidar o subsecretário de Gestão Urbana, excelentíssimo senhor Otto Grellert. Neste momento, convidamos para compor a nossa mesa de trabalho, falando em nome de todas as operadoras, o senhor Mauro Coquemala. Lembrando que o senhor Mauro representa também a Vivo, mas que na mesa está representando todas as operadoras presentes. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que tomem assento e gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor Marcelão Freitas, proponente desta audiência pública, para que inicie a mesma. Vereador, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Sintam muito bem-vindos aqui nessa casa. Queria agradecer a presença da doutora Sandra, representando o Ministério Público, o Otto, representando a Prefeitura Municipal de Vitória, o senhor Maxwell, representando a Anatel, e o senhor Mauro, representando todas as operadoras aqui no município de Vitória. Sim, gente, por bem, hoje vamos fazer essa audiência pública em funções de várias reclamações que a gente recebe na cidade. Vitória, como uma cidade considerada entre as 3 capitais do Brasil com melhor qualidade de vida, isso me preocupa muito, porque nós hoje não podemos falar o celular como gostaríamos, né? Em função dessa situação, fiz uma visita a cada órgão, né? Ao Ministério Público, a doutora Sandra, ao Otto da Prefeitura, Maxwell, Anatel, e todas as operadoras, Vivo, TIM, Claro, Oi, são essas, né? Não faltou nenhuma, né? Então, fizemos essa reunião segmentadas, né? Então, eu gostaria muito que a Prefeitura Municipal, a doutora Sandra, e todos os componentes dessa mesa, que a gente possa sair daqui hoje com o martelo batido, que Vitória possa entrar no rol das 200 cidades que já funciona em torno do país, 200 cidades mais ou menos, que já estão regulamentadas a lei que diz como pode ser instalado essas antenas. Por isso fizemos a audiência aqui e, mais uma vez, que a gente possa sair daqui hoje, doutora Sandra, Prefeitura, todos os componentes dessa mesa, com isso resolvido. Então, vou passar a palavra à nossa cerimonialista, posso estar
fazendo as convocações das falas. Obrigado. Dando continuidade à nossa audiência, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor André Marques, que é assessor jurídico do PROCON estadual, também da Fernanda Laranja, que representa a operadora TIM, da Érica Nápoles, que representa a Diretoria de Relações Institucionais da operadora Vivo, do senhor Henrique Quinelato, também representante da Diretoria de Relações Institucionais da operadora Oi, o senhor Igor Frizeira, que é advogado da operadora Claro, e o representante da Secretaria Municipal de Saúde, senhor Charles Borgo. Muito obrigada a todos. Dando continuidade à audiência, nós gostaríamos de convidar para que faça o seu pronunciamento a dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos do Consumidor, a promotora de justiça Sandra Lengruber da Silva. Sandra, por gentileza, pode ficar à vontade, pode fazer sua fala daí. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, na verdade, o convite que foi feito ao Ministério Público pelo vereador Marcelão. Gostaria de justificar desde já a ausência do meu colega, doutor Marcelo Lemos, que está envolvido com uma outra questão pertinente ao meio ambiente. Depois eu vou passar um pouquinho da fala dele. Gostaria de parabenizar o vereador Marcelão pela iniciativa, pela sensibilidade com o tema e pelo envolvimento com essa questão que não é meramente agora uma questão de direito do consumidor ou de direito ambiental, é uma questão do dia a dia da população capixaba, do Brasil, na verdade. E eu venho falando já há um tempo, cada vez mais, venho trabalhado nesse sentido, da necessidade da atuação conjunta dos atores, falo na defesa do consumidor, mas em várias frentes. E tenho trabalhado nesse sentido. Sempre coloco que um promotor de justiça tentando resolver uma questão coletiva que envolve a população toda, dificilmente ele vai conseguir muita coisa. E, nesse sentido, a gente tem tido uma parceria estreita com o PROCON estadual, com os PROCONs municipais, trabalhado a criação de PROCONs municipais, o fortalecimento, um trabalho com a DECOM, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público Federal, aqui especificamente com a Anatel, por a gente estar falando da telecomunicação, e nos aproximamos há mais ou menos 2 anos atrás da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, e agora uma grata surpresa poder se aproximar também do Poder Legislativo no município de Vitória. Eu vou falar rapidamente do trabalho do Ministério Público, de o que a gente tem feito, de que eu considero positivo nesse encontro de hoje. Mais ou menos no início de 2013, foi iniciada, eu não posso falar agora a data exata, mas foi mais com peso maior, foi iniciada a CPI da telefonia na Assembleia Legislativa, na verdade, em várias assembleias do país. E todos nós acompanhamos, as operadoras sempre presentes. E esse tema da telefonia, ele já vinha sendo trabalhado no Ministério Público, no PROCON, é o tema mais reclamado nos PROCONs do país. Essa semana saiu o ranking nacional do Ministério da Justiça, continua sendo mais reclamado, porque é um setor que cresce muito, a gente entende, as demandas crescem, as empresas têm que se estruturarem de acordo com essa chegada dos consumidores. E naquele momento da CPI, eu falo que a gente teve um fator muito positivo, que foi a junção maior ainda desses órgãos e a aproximação maior das operadoras. Nós conseguimos concluir essa CPI com um trabalho positivo, que foi a celebração de um termo de compromisso, mas, naquele termo, apesar de termos avançado no que diz respeito a relacionamento com o cliente, atendimento, facilitação do trabalho do PROCON, informações ao consumidor, nós não conseguimos fazer um acordo, trabalhar a questão que a gente fala popularmente, qualidade do sinal, né? Ou seja, qualidade na prestação do serviço. E o que as empresas traziam, a gente
faz a nossa parte, a gente tem que fazer o papel institucional, mas a gente tem que escutar o outro lado, qual é o problema efetivo para se resolver. As empresas, desde aquele momento, vinham reclamando, depois, né, vão ter oportunidade de falar da dificuldade na instalação das antenas. Então, eu queria primeiro deixar claro que, em que pese o Ministério Público do Consumidor entender, para a defesa do consumidor, essa alegação não pode ser suficiente para isentar um trabalho de cobrança, né? Então, a gente entende, eu vim falando isso em algumas reuniões, se existe uma dificuldade, essa dificuldade tem que ser vencida, mas o serviço tem que ser prestado com qualidade, cumprindo índices da mesma forma. Então, nas reuniões que eu pude participar ou conduzir, eu colocava, o que eu puder fazer para a gente trabalhar a questão da antena, nós vamos fazer. Não está só na mão do Ministério Público na área do consumidor, mas, paralelo a isso, nós vamos ter que fazer o trabalho da cobrança de um serviço de qualidade. Então, só para a gente poder... Então, essa questão já vinha, desde 2013, presente de forma marcante aqui no Estado do Espírito Santo, como deve acontecer também no país inteiro, pelo que me foi passado. Mas caminhamos, fizemos esse acordo, e dali o Ministério Público já tinha investigações, continuou essas investigações, já há ação proposta, há investigação de todas as operadoras, há um acompanhamento dos relatórios da Anatel de todas as operadoras, assim, para dar uma satisfação do trabalho do Ministério Público. Houve uma aproximação, ao mesmo tempo, muito grande da Anatel. Então, a parceria da Anatel com o Ministério Público no Espírito Santo é praticamente um modelo que a gente tem tentado, inclusive, levar para os outros ministérios públicos, até em reunião nacional. Mas ficou pendente essa questão. Então, nós continuamos a fazer o nosso trabalho, nós temos as investigações, nós temos, como eu falei, já o trabalho judicial. O vereador Marcelão me perguntou, mas e aí, qual é o prazo? Para o Ministério Público não tem mais prazo. O Ministério Público nós já discutimos muito. Então, a gente não, na verdade, não veio aqui para falar de cobrança da qualidade, porque isso a gente já está falando há muito tempo. Então, esse discurso nosso já está ficando já um pouco repetitivo. Então, o ponto que eu considero positivo de se trabalhar aqui se nós temos outros atores que estão presentes, se nós temos a Câmara de Vereadores, através do vereador Marcelão, se nós temos a Prefeitura de Vitória, também presente através do subsecretário, que a gente possa tentar caminhar aqui em Vitória com a legislação referente às antenas. Eu conversei com o doutor Marcelo Lemos, inclusive, hoje, quando ele me justificou que não poderia vir, e eu, até no primeiro momento, eu fiquei meio brava, né, porque eu falei, olha, era a minha oportunidade de falar, olha, a conta agora é sua, né? Eu estou fazendo a parte do consumidor, você vai ter que resolver a parte do meio ambiente, porque o meio ambiente não pode ficar colocando óbices a esse serviço, a essa necessidade. Esses óbices têm que estar fundamentados. E hoje aí ele revelou para mim que, na verdade, ele entendia que não há uma prova cabal do prejuízo à saúde. Então, fiquei um pouco mais sossegada, porque eu preciso também, a gente precisa de que haja uma linguagem comum. Então, o que eu estou querendo dizer é que é claro que essa não é a discussão do ponto de vista do consumidor. A discussão do ponto de vista do consumidor é que o serviço tem que ser prestado com qualidade. Se não pode ser prestado, se não pode ter mais antena, vamos falar popularmente, não pode vender. Então, infelizmente, a nossa linguagem é essa. Mas, sensível a esse problema que existe, a gente começou a fazer esse trabalho. Fizemos reuniões em Guarapari e conseguimos assinar um acordo em Guarapari para modificação da lei. A lei previa, para os senhores terem uma ideia, previa que a antena só poderia ser instalada, estou falando tudo no palavreado aqui, né, popular, coloquial, vocês me desculpem, né, nem tenho conhecimento para falar, as herbes, enfim, elas só poderiam ser instaladas se 60% da população
que residisse a 200 metros da antena, desse a autorização. Então, os senhores imaginem como conseguir a autorização de 60% da população. Se em Vitória já seria difícil, imagine em Guarapari, que a gente tem a população de turistas enorme. Então, na Praia do Morro, podia desistir, ia ficar sem antena, como em vários outros lugares. Em Nova Guarapari, podia ficar sem antena, né? Então, quando isso foi colocado, a gente teve a sensibilidade lá, né? Foi numa reunião com a Vivo, a Érica estava, o Mauro não estava nessa reunião. Enfim, houve essa sensibilidade, se entender de que, se há algum óbice concreto, fundamentado, comprovado, que a gente possa, então, verificar aquilo e seguir esse parâmetro. Mas, se não há, ou se há óbices infundados, ou sem razões, né, irrazoados, que a gente teria que trabalhar, né? E o que acontece, na verdade, é que, muitas vezes, os que colocam todos esses óbices, eles querem ter também o seu sinal de qualidade, né? Então, isso tem que ser pensado, né? São várias frentes em que houve um desenvolvimento tecnológico enorme. Nessa área de telefonia não se fala. Todo mundo quer ter um smartphone, não basta agora falar é o de menos. Há já 2 anos atrás, quase, quando eu dei uma palestra na Assembleia, que eu fiz esse levantamento, falar o telefone de um smartphone era a 4ª utilização. Os senhores que são mais, né, conhecem melhor a matéria, né, as operadoras, Maxwell, podem me falar se esse continua ainda, mas era o 4º uso. Era redes sociais, era tirar fotografia, era... Enfim, não estou me lembrando muito bem, mas o 4º uso de um smartphone era esse. Então, não só cresceu o número de consumidores, a quantidade de consumidores, como esse serviço tem se tornado cada vez mais complexo. Então, talvez aquilo que havia para ser oferecido pelas operadoras há 2 anos, 4 anos atrás, hoje em dia já tem que ser, né, uma outra tecnologia. E o que a gente tem insistido é de que a gente faz também essa brincadeira, né? Se a gente tem um cinema, um teatro que só cabe 100 pessoas, eu não posso colocar 200. Né? Então, se eu tenho uma rede que só atende 100, eu não posso ter 200 consumidores. Então, isso é uma fala que a gente tem, né, repetido. Mas, assim, o que eu considero de positivo em que a gente possa caminhar hoje seria, nessa linha, eu tenho conhecimento de que já há um estudo no município de Vitória sobre um projeto de lei, né, busquei informações, tentei uma reunião no final do ano passado, mas com final de ano e férias a gente não conseguiu, né, caminhar. Coloquei isso para as operadoras, acho que mais, né, de perto, de que eu tenho que fazer o meu papel, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Né? É claro, a gente tem questões ali inerentes à nossa atividade, que a gente tem que desempenhar, mas sempre com o respeito inerente à profissão, não são questões pessoais. A gente sabe, inclusive, que os senhores que estão aqui representando a operadora, muitas das vezes nem podem decidir pela operadora, então sempre com urbanismo, com respeito, cada um fazendo seu papel institucional, mas para a gente poder realmente caminhar na noite de hoje, aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade preciosa, a gente deve caminhar. Eu entendo, o Ministério Público entende, já agora com o apoio da Promotoria do Meio Ambiente de Vitória, no sentido de que esse projeto de lei ele tem que ser trabalhado de uma forma mais célere, mais rápida, com um compromisso do município, um compromisso também da Câmara de Vereadores de poder fazer o trâmite aqui também de uma forma célere. Né? Então, eu acredito que essas são as palavras que a gente poderia trazer, que possam colaborar positivamente nessa noite de hoje. Obrigada. Agradecemos a contribuição da doutora Sandra e, dando continuidade à presente audiência pública, convidamos para que faça a sua fala o senhor Maxwell de Souza Freitas, que é representante da Anatel. Por gentileza. Oi. Boa noite a todos, né? Boa noite o
vereador Marcelão, doutora Sandra, Otto, Mauro, né, parabenizar pela iniciativa de juntar aqui os atores envolvidos nesse assunto que é tão importante, que é o licenciamento das estações. Como a doutora Sandra colocou, a gente tem tido um estreitamento aí no nosso relacionamento institucional já há mais de 3 anos. Nós temos trabalhado junto, né, a Anatel e o Ministério Público aqui no Espírito Santo, e algumas vezes a gente sempre se depara com alguma dificuldade da operadora no licenciamento de estação, na instalação de novas antenas. E a gente sabe que esse é uma parte de um problema que afeta todos os usuários, né? Eu queria que a apresentação, por favor. Então, eu trouxe aqui um pequeno compilado sobre a regulamentação das estações radiobase. Pode passar o primeiro slide. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conceito, né? O que é a estação, né? Radiobase. A gente, no popular, a gente fala muito de torre, de antena, de estação, às vezes sem ter uma real noção de que é uma torre, uma estação. A estação de telecomunicações, como definida na legislação, na regulamentação da Anatel, é o conjunto. Tem os equipamentos, os aparelhos, os dispositivos, os meios necessários para a realização da comunicação, e além dos acessórios e as instalações que abrigam os equipamentos e também os terminais portáteis, os telefones móveis, né? E uma estação radiobase, né, ERB, ela nada mais é que uma estação de radiocomunicação destinada para a prestação do SMP. Próximo. A gente tem 2 exemplos aqui de estação que são os mais comuns encontrados, né, que são as torres propriamente ditas no lado esquerdo e no lado direito as estações instaladas em topo de prédio. Elas são compostas de antenas, pode clicar, né, que ficam no topo do prédio ou no topo da torre. Mais uma vez, por favor. A torre em si, né, que só vai ter na estação que está do lado direito, lado esquerdo, aliás, e os equipamentos e instalações. Dá mais um clique. Que aí vai compreender todos os equipamentos necessários e além de, eventualmente, a casinha que vai estar abrigando esses equipamentos. A Anatel, quando ela emite uma licença de funcionamento de estação, o que significa? Que é um ato que autoriza o início do funcionamento de uma estação. Essa estação ela é individual de cada operadora. O licenciamento do Anatel é bem simples, ele é um autocadastramento. Então, a operadora entra pela internet e cadastra lá os equipamentos que ela vai utilizar. Ela manda para a gente um formulário simplificado, que aí vai abarcar 3 documentos, né? O termo de responsabilidade pelas instalações, um laudo conclusivo, é uma exigência do Ministério das Comunicações, a declaração de conformidade com os limites de exposição à RNI. Isso tudo está abarcado no formulário simplificado. E, além disso, a anotação de responsabilidade técnica, né, assinada pelo engenheiro. E não é de competência da Anatel definir os requisitos e as condições técnicas para a construção da estação, né? E, de outro lado, os municípios eles têm a competência para legislar sobre o interesse local e o controle de uso e parcelamento do solo, e ocupação do solo. Passar. E é importante salientar que a regulamentação de telecomunicações ela prevê, né, esse atendimento da legislação municipal e das normas de engenharia pelas prestadoras, tanto na LGT quanto no regulamento de serviço móvel pessoal. Passe mais um. Né, ou seja, toda a infraestrutura que a operadora utilizar,
ela tem que observar norma técnica e lei municipal. Paz. Leis municipais, elas não estão presentes em todos os municípios, né? Não são todos os municípios que têm uma lei municipal regulamentando a instalação de estações de celular. E algumas dessas leis são muito restritivas. Então, hoje a gente tem em torno de 200 leis no Brasil, cada uma diferente da outra, cada uma, às vezes, algumas ou outras colocando restrições e limitando a instalação dessas antenas sem um requisito técnico, né? E essa dificuldade que as operadoras têm encontrado na instalação dessas antenas, ela reflete na qualidade da prestação de serviço. Atento a esse problema, né? Esse problema ele ganhou destaque, né, nas vésperas da Copa do Mundo, que quando era necessário instalar antenas para atender os novos estádios, e as operadoras encontraram uma dificuldade muito grande, mais localizada em um ou outro sede. Então, teve um projeto de lei no Senado Federal, ele está em tramitação ainda, né? Ele regulamenta, né, ou seja, ele disciplina a instalação de antenas em todo o país, uma lei nacional. E esse projeto ele foi construído com a participação de diversos órgãos executivos, a Anatel, o Ministério do Meio Ambiente, o Chico Mendes, o Ministério das Cidades, né? Hoje, ele, após ter passado pelas modificações na Câmara, ele está no Senado pronto para entrar em pauta para votação. Passa. Ela estabelece o quê? Regras únicas para todo o país. O licenciamento ele vai ser simplificado, né? O prazo que o município vai ter para licenciar a estação não pode ser superior a 60 dias. Ele prevê também que, se não tiver uma decisão nesse período, a operadora ela vai ser autorizada a instalar a estação. E o licenciamento ambiental, quando houver, ele vai ter que ser integrado com o processo de licenciamento da prefeitura, com normas a serem editadas pelo CONAMA. E o compartilhamento de infraestrutura, ele, via de regra, ele vai ser obrigatório, né? Ele só não vai ser obrigatório quando tiver alguma regulamentação, um motivo técnico justificado. Isso depende ainda de uma regulamentação específica após a promulgação da lei. Pode passar. A lei estabelece também que todas as estações vão ter que atender os limites de exposição à radiação não ionizante, cuja fiscalização é de competência da Anatel. A Anatel fiscaliza de rotina ou por demanda, né, de órgãos estaduais e municipais. E a lei, ela já prevê, o projeto de lei como está, ele prevê que, em caso de algum indício de irregularidade, os órgãos deverão oficiar a Anatel para fazer a averiguação. A lei ela preconiza também o mínimo impacto paisagístico, harmonização, codificação e integração à paisagem urbanística, né? Principalmente aí incentivando a camuflagem ou o mimetismo das hermes, para reduzir o impacto visual. E ela estabelece também que os municípios com mais de 300 mil habitantes, né, vai ter uma comissão consultiva formada pela sociedade civil e prestadoras para poder auxiliar a prefeitura, o poder público municipal na implementação daquela lei. Pode passar. Trouxe alguns exemplos aqui. Compartilhamento de infraestrutura, né? Está vendo uma torre que tem o equipamento de 12 operadoras, ou seja, você tem antenas ali em 2 níveis, um de cada operadora. Pode passar. A instalação em fachada de prédios, né, é um exemplo, né? Pode passar. Aqui nessa foto tem uma herbe camuflada ali de palmeira, né? É a palmeira mais à direita ali, tem uma antena de celular escondidinha ali. Pode passar. O caso do mimetismo também, você vendo o prédio de longe, você não consegue perceber as antenas que estão instaladas lá no topo do prédio. Ali tem um detalhe que ainda assim fica um pouco difícil para ver, mas tem umas antenas ali instaladas, branquinhas, estão confundindo com o prédio, diminuindo o impacto visual. Uma infraestrutura integrada, né, ou seja, você tem um transmissor de celular e uma antena,
instalado junto com a luminária de iluminação pública. É uma situação também que reduz bastante o impacto visual. Pode passar. Esse é um exemplo de umas antenas instaladas no prédio da UIT, em Genebra, na Suíça. As antenas estão bem instaladas nos cantos do prédio, então também não dá para ver. Pode passar. Um outro exemplo de herb em topo de prédio, bem discreta, né? Não precisa ter aquele monte de antena. Pode passar. E também lá em cima do prédio da OMS, né? Lá em Genebra, tem uma herb lá em cima e tem várias antenas de celular lá instaladas. Pode passar. Bom, uma outra preocupação que é recorrente, né, decorrente da proliferação das estações de celular, é com a radiação não ionizante, né? Então, as pessoas ficam muito preocupadas sobre o impacto dessa proliferação na saúde pública, né? Então, os efeitos à saúde, à exposição dos campos eletromagnéticos, eles são tratados pela OMS, pelo ICNIRP e pelo I3E. O ICNIRP é a comissão internacional que estabeleceu, junto com a OMS, os limites à exposição. E a caracterização do ambiente eletromagnético é tratada pela Anatel, pela UIT e pelo I3E. Isso consiste em, na prática, né, fazer a medição, garantir que os limites sejam atendidos, seja pela regulamentação e pela sua posterior fiscalização. Pode passar. Então, desde julho de 99, a Anatel adotou diretrizes do ICNIRP. E em julho de 2002, a Anatel ratificou e estabeleceu o procedimento para avaliação da conformidade, com a publicação da Resolução 303, né, que é uma referência no Brasil e foi utilizada como referência em outros países. Vamos passar. E o que é essa emissão, essa radiação? Como que acontece, né? Ali no exemplo, você tem uma torre, né, uma pessoa a uma certa distância da torre, e ali, bem didaticamente, ele mostra o caminho das ondas eletromagnéticas e como a pessoa está exposta. Ou seja, tem exposição direta, né, que a onda pode atingir diretamente a pessoa, tem a reflexão ali no chão, tem a reflexão num outro prédio. É importante também a gente ter em mente que essas ondinhas, né, como elas estão desenhadas aí, elas mostram como é que é a intensidade da radiação em função da distância. Às vezes, as pessoas pensam que quanto mais perto da antena, maior é a radiação, mas na verdade não é. A radiação máxima, ela está a uma distância entre 50 e 300 metros de uma torre, quando a pessoa está no nível do solo. Pode passar. Nesse gráfico, a gente fez uma medição. Ali no fundo tem uma torre e a gente fez a medida da radiação em vários pontos. Então, e aí tem o modelo teórico, né, que é essa onda mais redondinha, e as retinhas aí indicam, nos pontos que foram medidos, né, a uma distância daquela torre, qual é a maior intensidade do sinal. Então, a gente concluiu que a maior intensidade de radiação oriunda daquela torre está a 100 metros dela, e não lá pertinho, né? Porque a torre ela é desenhada também para poder atingir o cidadão no solo, né? Que é onde a pessoa está que vai querer usar o celular. Pode passar. E esse é um aspecto importante quando se tem em mente uma regulamentação de instalação de herb, que a gente não deve ser estabelecida a distância mínima. Primeiro que ela não garante menor exposição, né, como foi mostrado ali.
E segundo, que ela pode causar o efeito contrário. Nós vimos que algumas prefeituras, alguns municípios, querem limitar, por exemplo, a instalação de antena a 50 metros de escolas, hospitais, creches, asilos. Naquele exemplo, a quantidade de radiação que estaria disponível lá na escola, onde quer que seja, seria maior se ela tivesse a 100 metros da torre do que estivesse a 50. O que tem que ser feito na legislação é que se garantir que os limites de exposição sejam respeitados. Então, esses limites eles estão estabelecidos hoje na Lei 11.934, que determina a adoção dos limites recomendados pela OMS. Vou passar. Em atendimento a essa Lei 11.934, a Anatel faz medições constantemente. Nessas medições estão incluídas as demandas, né, do poder público e da sociedade. Além disso, está sendo revisada a 303 e já foi elaborada uma minuta de regulamentação para tratar do credenciamento de entidades para realização de avaliação de conformidade. Pode passar. Uma outra preocupação que se deve ter em relação à distância de ERB é o impacto que essa distância tem na qualidade do sinal e na capacidade de tráfego. Com a evolução da tecnologia, hoje busca-se mais células com menos potência. Né? Pode passar. E os aparelhos, o que eles fazem? Né? Eles fazem um controle de potência. Então, assim, quanto mais forte ele está, o sinal que ele recebe, menor a potência dele. Isso tem dois impactos diretos para o usuário. A bateria vai durar mais tempo e a radiação que ele vai estar recebendo ali do telefone vai ser menor. Pode passar. Então, como que a distância do celular para uma ERB afeta a qualidade? Né? Ele afeta, por exemplo, dentro de uma residência, um quarto pode ter cobertura e outro não. Né? No mesmo ambiente, o sinal do celular pode variar muito ali, dependendo de onde você estiver. Quanto menos urbanizada a região, mais a distância se torna relevante. E uma célula pode ser instalada para garantir cobertura ou atender demanda de capacidade. Então, se tiver um congestionamento, pode ser instalado um outro equipamento. Então, se tiver não cobertura, ou se a cobertura for deficiente, pode se instalar um outro equipamento. Pode passar. Bom, e aí, resumindo tudo, o que a gente tem que ter em mente quando vai se fazer uma regulamentação de instalação de ERB, né, os pontos principais. O licenciamento da Anatel é um licenciamento complementar, né, ao licenciamento municipal. Esse licenciamento hoje, né, a gente já tem bem em mente que ele não pode prejudicar o patrimônio urbanístico, histórico, cultural e paisagístico. Não se deve estabelecer distância mínima em relação à ERB e deve-se harmonizar a legislação nas diferentes esferas. Porque, no final, o que a gente quer é que os equipamentos funcionem conforme o interesse público, em conformidade com os aspectos urbanísticos e sem causar danos à saúde. Gostaríamos de agradecer ao senhor Maxwell de Souza Freitas, representante da Anatel, pela brilhante explanação. E, dando continuidade à nossa audiência pública, gostaríamos de convidar para que faça o seu pronunciamento o representante das empresas de celular e das operadoras presentes nessa noite, o senhor Mauro Coquemala. Obrigado. Antes de mais nada, dar boa noite a todos aqui presentes. Saudar o vereador Marcelão pela iniciativa. Né, o setor vem aí nos últimos 2 anos trabalhando em todo o país na busca de conseguir conciliar as legislações, né, com os interesses do próprio consumidor em ter um serviço bem prestado, com qualidade. As empresas todas têm um compromisso com a qualidade, né?
não é privilégio de uma ou outra, todas têm esse compromisso, porque o cliente é quem faz com que a máquina funcione, né, que a receita seja gerada. Atualmente, a gente veio agora de um processo de CPI aqui no Estado, na realidade em todo o país, e esse processo de CPI, na maioria das vezes, ele é enxergado como algo negativo, mas para o setor de telecomunicações foi algo muito positivo. Nós tínhamos dificuldades em legislações em vários estados do país, em várias capitais, Porto Alegre, Curitiba, e a CPI fomentou essas alterações de legislações ou a criação de legislações que possibilitassem a instalação dessas novas ERBs, né? E o Espírito Santo não poderia ser diferente. Atualmente, a Vitória, pela ausência de legislação, vem impedindo que as operadoras possam estar fazendo instalações novas, né? Todo o setor continua investindo no município de Vitória, mas, infelizmente, não da maneira que gostaríamos de investir. Nós temos investimentos na ampliação de capacidade, em otimização até de cobertura dentro do que é possível, e a evolução das instalações do setor, né, de todas as operadoras, ela vem passando pelo compartilhamento. Hoje só é possível se melhorar a cobertura dentro do município de Vitória com os compartilhamentos, face à impossibilidade de ter novas instalações. O setor também, vereador, é importante destacar que vem investindo também em novas tecnologias de instalação de estações, né? As operadoras vêm desenvolvendo estações que são, como o colega da Anatel colocou, visando diminuir o impacto, principalmente nas zonas turísticas das cidades, né? Como Rio de Janeiro, aqui a orla do Espírito Santo, né? Infelizmente ainda não foi contemplada com o projeto que as operadoras possuem, mas em breve, se Deus quiser, será. Mas o setor vem investindo também em tecnologia, né? E isso tudo buscando viabilizar por parte das prefeituras, né? De todas as instituições ligadas à prefeitura ambiental, urbanística, para que possamos ter as nossas instalações com o mínimo impacto visual possível. Então, já existem várias alternativas. O setor já apresentou à prefeitura no passado, vem buscando continuar esse diálogo. A promotora está sempre em contato conosco, nós estamos sempre apresentando a ela essas possibilidades para poder viabilizar. E agora estamos felizes de poder estar aqui discutindo esse tema, que é um tema importante para o setor, né? E rogamos que em breve a gente possa ter uma legislação que viabilize as instalações. E eu queria fazer só um pequeno à parte, e aí sim, não em nome do setor, falando em nome da Vivo, né? Da Telefônica Vivo. Uma das coisas que talvez exemplifique bem o compromisso na melhoria, né, com os investimentos para a cidade, principalmente aqui de Vitória, a companhia tem previsto para o ano de 2015 25 novas estações para o município de Vitória. 25 novas estações significa um pouco mais de 30% de acréscimos nas estações existentes, né? Acredito que, do ponto de vista percentual, é um dos maiores projetos que uma capital no país pode receber. São 30%, pouco mais de 30% de acréscimo de ERBs aqui no município. E isso acho que demonstra a municipalidade, principalmente aos nossos clientes, um compromisso que a companhia tem em melhorar, porque investimento significa consideração com o cliente, significa buscar oferecer mais qualidade na prestação de serviço, né? Esse é o desejo da Telefônica Vivo e, com toda certeza, de todos aqui presentes, de todas as operadoras. Então, parabenizo pela iniciativa e estamos à disposição, setor, estão todos representados aqui, todas as operadoras, em participar da negociação dessa nova legislação, em sugerir, trazer os casos de outros municípios, né? E aproveitar o ensejo de forma oficial para lhe passar um projeto de lei, que é um projeto de lei padrão que as operadoras têm utilizado nos municípios, principalmente nas grandes capitais. Esse projeto já foi utilizado em Viamão, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba, em uma série de outros municípios do país, com sucesso. Ele acho que atende a todas as vertentes e instituições envolvidas. E fica aqui para que o senhor possa dar encaminhamento e como nossa sugestão do sistema. Obrigado, boa noite.
Agradecemos ao senhor Mauro, que hoje representa as operadoras de celular aqui na nossa audiência pública. E, dando continuidade, convidamos para que faça a sua fala o representante da Prefeitura Municipal de Vitória, o subsecretário de Gestão Urbana, senhor Otto Grelert. Alô? Agradecer ao Marcelão pela oportunidade de estar aqui, parabenizar pela importância do tema para todos os cidadãos de Vitória, né? Também parabenizar todos os representantes que estão aqui, dos diversos segmentos, meu colega de serviço público, Maxwell, que também tem sido um grande colaborador com a Prefeitura de Vitória. E, bom, eu sou arquiteto da Prefeitura de Vitória e participei de uma parte do processo de construção de uma legislação que vem a regulamentar a instalação e o licenciamento das estações de telecomunicações no município. Enfim, um breve histórico. Vitória possuía uma legislação de 2002 que trazia alguns parâmetros para que se aprovasse os projetos das estações. E, na época, seriam, de fato, ERBs, né? Não as estações de telecomunicações. Essa lei, de número 5.467, de 2002, foi revogada na publicação do Plano Diretor Urbano, Lei 6.705, de 2006, e até então, Vitória não dispõe de uma legislação que permita a análise e aprovação desses equipamentos. Foi montado, desde 2006, um projeto de lei que chegou a ser encaminhado à Câmara de Vitória, e em 2013 esse projeto de lei retornou para a Secretaria de Desenvolvimento da cidade com a alegação de que possivelmente ele poderia prejudicar a instalação de novas estações, pelo fato dele trazer no seu corpo tudo aquilo que o professor Maxwell citou ali. Ou seja, vinha na contramão realmente de tudo que foi colocado no aspecto técnico. E possivelmente, até pela falta de conhecimento, num aspecto mais global das legislações, em especial as regulamentações que criaram e, inclusive, as atribuições da Anatel. Criaram o órgão e também regulamentaram as suas atribuições. E também, nesse grupo de estudo, foram consideradas as legislações federal, estadual e municipal relacionadas às unidades de conservação e meio ambiente. Evidentemente, foi considerado que dispõe o plano diretor urbano, código de edificações e código de posturas, e, em especial, foi considerado aquilo que a mídia não cansa de falar, que é a própria evolução tecnológica dos equipamentos que as empresas vêm utilizando. Então, com base nisso, os técnicos, montou-se um grupo de trabalho bastante grande, inclusive que pediu assessoria para diversos órgãos, e nós chegamos a um projeto de lei cuja análise técnica já está concluída. E o que a gente aponta é que ele chega, se não na sua integridade, mas bem próximo daquilo que o Maxwell dispôs ali, o que deveria ser um projeto de lei que regulamenta as estações de telecomunicações. E o primeiro ponto é exatamente que nós classificamos o que é o objeto, que é a estação de telecomunicações, e não uma ERB. Então, fazendo citação à legislação federal, nós vamos regulamentar as estações que são de uso público, não as de uso restrito. Então, aquilo que é equipamento, que tem uma frequência que só pode ser, vamos dizer, disponibilizada a particulares, não está sendo objeto de regulamentação do município, mas sim aquelas que são de uso público. E nesse embojo estão as estações de televisão, de AM e FM, rádio, né?
e as estações de telecomunicações. Bom, basicamente o que foi feito foi desregulamentar aquilo que não é de competência do município. Ou seja, as competências da Anatel, se não foram consideradas antes, agora elas são consideradas, até porque a Anatel vem fazendo esse papel de maneira brilhante e efetiva. Não cabe ao município trazer novas restrições naquilo que a legislação federal já preconiza de quem é a responsabilidade. Então, o município se debruçou nos aspectos efetivamente de impacto visual, ou seja, urbano, que é exatamente o que o Maxwell colocou ali. Mas, quando a gente fala da evolução tecnológica, o Maxwell ele colocou alguns exemplos, mas o que se percebe na prática é que, alguns anos atrás, as estações eram muito maiores do que elas são hoje. Atualmente, vocês puderam ver nas fotos, existem estações que são, antenas que são muito pequenas, são quase imperceptíveis. Essas antenas só podem ser pequenas e com uma potência reduzida se elas estiverem numa quantidade muito maior do que são atualmente. Então, mais uma vez eu agradeço, porque eu teria bastante dificuldade de explicar, e ele foi de uma forma brilhante, explicou. Quanto mais antenas, menor a sua potência, menor qualquer impacto que possa trazer à saúde. Ou seja, o que se deve é propagar um maior número de antenas com um impacto visual menor possível. E aí ao município coube, basicamente, regulamentar aquelas estações que já estão nas unidades de conservação, porque elas estão sob a égide de uma legislação federal que regulamenta as unidades de conservação, e isso o município não pode... ela faz referência, mas ela, enfim, não adentra, porque é uma lei federal. Ela tem que ser cumprida. Mas também não proíbe. O não proibir foi a tona dessa lei. A prefeitura vai apresentar um projeto de lei que não proíbe, de forma alguma, a instalação das estações de telecomunicações. Mas, nos casos justamente que foram citados, ou seja, quando elas estão próximas de um imóvel histórico ou próximo de um monumento natural, cabe uma análise técnica, não proibitiva, mas de um equipamento que possa ser o menos agressivo possível. Isso não há nenhum desvio, vamos dizer assim, de interesses. Esse é o interesse tanto das empresas quanto do município, ele é convergente. Mas restava escrever isso, né? Ter isso claro dentro da legislação. O município também, no caso das torres, permaneceu com alguns, que a gente chama de índices de afastamento, permaneceu por uma questão de interesse. O município entende que, preferencialmente, as antenas devem estar instaladas no topo dos prédios. As torres, elas têm um visual não tão harmônico com a cidade quanto aquelas que estão em cima de prédios. Não significa que elas não possam ser aprovadas. As que já estão instaladas, mesmo que não atendam, então foi feito um adendo na lei para que se regularize, todas elas. E outras questões, por exemplo, foi colocado, vocês viram ali uma estação instalada em cima de um poste, ou dentro de um parque. E as legislações não tratavam disso, das estações localizadas em áreas públicas, e essa legislação ela traz também essa possibilidade. É evidente que, quando se trata de um equipamento instalado em área pública, cabe aquilo que já a nossa lei orgânica estabelece, né? E basicamente foi uma transcrição da lei orgânica, mas está dentro do corpo da lei também. Enfim, nós acreditamos que essa lei agora deve ser reencaminhada à Câmara,
não será mais aquela legislação que veio antes, ela vai ser discutida, evidentemente, com todos os agentes, e espero que em breve essa legislação possa ser aprovada para que a gente possa regularizar as estações existentes e partir para uma nova era de instalações de estações de uma qualidade melhor, 4G, 5G, enfim, que possibilite aos usuários ter um melhor sinal, com uma quantidade muito melhor de dados, quer dizer, e de transmissão do que o que a gente tem atualmente causado por essa restrição. Nós agradecemos ao senhor Otto pela sua fala. E, neste momento, nós vamos abrir a fala a todos os presentes, né, a nossa plenária. Lembramos a todos que as considerações devem ser feitas pelo tempo máximo de 3 minutos. Nós já temos um inscrito. A Fernanda vai escrever a todos aqueles que gostariam de se manifestar. E nós vamos pedir que as pessoas subam ao púlpito, porque nós estamos fazendo a transmissão para a TV Câmara, né, e também em tempo real pela internet. E, tecnicamente, aqui em cima é o melhor ângulo de filmagem. Então, para dar início ao nosso debate, propriamente dito, né, com membros da sociedade civil, nós convidamos o coordenador-geral da ANJAP, da Associação de Moradores de Jardim da Penha, senhor Fabrício Pancotto, para que venha ao púlpito. Bom, boa noite a todas e todos. Quero deixar aqui um registro de parabenização ao vereador Marcelão. Eu penso que é isso que se espera do legislativo de uma capital do Sudeste e de uma cidade como Vitória, né? O vereador que promova debates para o futuro, para desenvolver a cidade e para melhorar a vida das pessoas. Eu queria fazer uma colocação bem rápida. Eu ouvi bastante sobre os limites de exposição, sobre as dificuldades do licenciamento, sobre a necessidade de harmonizar a legislação, e esse é um desafio grande do Brasil, um país continental. Às vezes você tem hiatos legislativos ou diferenças grandes das leis estaduais e municipais, e aí gera um problema para a implantação, é uma dificuldade. Em países como os Estados Unidos, você vê a presença de uma tecnologia não muito diferente da nossa em telefonia móvel, mas às vezes a própria empresa tem dificuldade de implantá-la aqui, porque o poder público, às vezes, demora muito em organizar essas iniciativas, né? Uma colocação, como a Max gentilmente me apresentou, eu represento o movimento popular dos moradores, então aqui no caso os consumidores. E o consumidor é um ser tão pequeno, tão frágil diante das gigantes empresas que prestam serviços. Então é um sentimento grande, né, promotora, de impotência, às vezes quando você está em casa precisando fazer uma ligação urgente e ela simplesmente não funciona, mesmo você pagando em dia suas contas. Então, percebam, tenham a sensibilidade da urgência dessa demanda que o vereador traz aqui nessa Câmara. Para finalizar, a minha pergunta é justamente sobre a população. Com a elaboração dessas leis, com o pacote legislativo, com essa comissão em andamento, depois que já tiver tudo no ideal, quanto tempo vai demorar para o consumidor, para o morador da cidade de Vitória, perceber a melhora do sinal? É uma pergunta aí para as operadoras, mas fiquem à vontade. Obrigado. Pode? À vontade, senhor Mauro. Boa noite. Desculpa, eu só não anotei o nome. Fabrício, boa noite, Fabrício. Muito embora a minha formação não seja engenharia, eu sou advogado, fica um pouco difícil de quantificar prazo, mas todas as operadoras têm um investimento já previsto para o ano de 2015 a ser implementado, o Estado como todo, ou seja, no país como todo, no Estado, mas aqui especificamente no município de Vitória. Certamente que o advento da mudança da legislação, após a mudança, todo o processo de licenciamento ele vai ter um determinado prazo, ou seja, mas se disser assim, a partir do momento que vocês tiverem a concessão da licença para poder instalar, quanto tempo vai demorar para que uma estação esteja pronta?
a depender do tamanho da estação, do tipo de infraestrutura que vai ser utilizado, em torno de 60 dias, eu acredito que seja um prazo em que você consiga ter uma estação instalada em algum lugar. É certo que o orçamento das operadoras, né, destinam e tem prioridades, ou seja, vamos estar instalando onde a gente enxerga as maiores dificuldades, onde o tráfego é maior, né? E, obviamente, muitas vezes, eu estou até com um exemplo aqui, Jardim Penha, né? A gente entrou, como Telefônica Vivo, entrou com um processo solicitando à Prefeitura, a Prefeitura nos respondeu, a carta está aqui, Rua José Neves Cipreste, eu não conheço o Jardim da Penha, mas era a intenção da companhia estar lá com uma estação nova ano passado, né? Nós entramos com o processo, solicitamos e a Prefeitura nos respondeu que não poderia em função do vácuo de legislação que existia. Então, não é um exemplo só da Vivo, quero colocar também como setor de que, havendo a possibilidade e a viabilidade do poder público, não só do ponto de vista de legislação, mas também de celeridade na análise dos processos, a percepção do consumidor, do cliente, aquele que está na ponta, dentro desses 60 dias que eu coloquei, né, obviamente respeitadas aí as prioridades em matéria de dificuldade, tem bairros que tem mais problemas do que outros, em função de uma série de fatores, mas é certo que num prazo, pelo menos dentro do ano de 2015, talvez no primeiro semestre, se tudo aqui correr da maneira que a gente espera que corra, eu acho que no primeiro semestre a percepção do cliente ela vai ser apurada e vai ser aguçada com relação a isso. Tá? Eu acho que é a intenção de todos que aqui estão, né, que a gente possa estar oferecendo o melhor possível. E tenha certeza de que é isso que a gente trabalha todos os dias. Dentro de todas as dificuldades que a gente vem aí lutando muito para poder estar compensando de outras formas essa deficiência de legislação que nós temos hoje aqui. Muito obrigada. Já temos duas pessoas inscritas, são 2 usuários, né, de empresas de telefonia, deixando claro que as empresas presentes também podem se manifestar a qualquer momento, o PROCON estadual também. Então, dando prosseguimento, convidamos o senhor Dermival Martins, que vem como consumidor. A Fernanda está recolhendo as pessoas que querem se inscrever. Por favor, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Eu fiquei espantado, porque eu não sabia que a deficiência da telefonia era por causa da burocracia da Prefeitura. E eu perguntaria ao subsecretário qual é o prazo para vocês enviarem a nova lei. Qual? Eu não tenho esse prazo. O texto técnico já foi preparado pelos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento da cidade. E o projeto, acredito que a qualquer momento ele já vai ser encaminhado à Câmara. Ele já está pronto. Ok. Não tem um mês, seria o prazo? Porque deveria ser feito alguma coisa, a Câmara poderia fazer alguma coisa para acelerar isso, um questionamento para acelerar isso, porque eu sou velho, né? Então eu uso ainda o celular para telefonar, e tenho dificuldade. Agora imagina quem usa para 300 mil coisas. Então, por que a gente... Eu só não tenho como dizer para o senhor que vai ser hoje, amanhã, sim, pode ser tudo hoje, bem, amanhã. Eu quero só perguntar se é porque tá fora a Câmara poderia, o vereador poderia pedir alguma coisa para acelerar isso. Nós vamos, junto ao subsecretário, pedir esclarecimentos à Prefeitura para saber quando que o projeto vai ser enviado para cá. Né, para otimizar a nossa audiência, convidamos o senhor Eudi Souza, que também é usuário, e gostaria de estar fazendo o questionamento. Boa noite a todos. Marcelo, obrigado pelo convite. Eu agradeço à mesa por estar aqui defendendo os nossos direitos. Vim por curiosidade, para entender mais como usuário. Utilizo muito, sou professor, sou ex-bancário, sou aposentado e sou guia de turismo, já rodei muito o mundo. Recentemente, em Montevidéu, usava meu aparelho para tudo com tal do Wi-Fi, com sinal maravilhoso. Aí eu ficava me questionando por que nós não temos esse sinal.
Mas hoje já tive bastantes esclarecimentos, entendi que tem uma parte técnica, tem outras implicações. O que não quero sair daqui é com a curiosidade de: sou cardiopata isquêmico com insuficiência. Essa irradiação é a que nível e em que tipo de interferência física no ser humano? Ok? Quanto à parte da telefonia, sei dos trâmites, vou ficar ansioso que todos nós, vocês, empresa, o Marcelo e nós, cheguemos o mais rápido possível a uma solução melhor para a nossa cidade e para nós em particular. Então, quanto à saúde, a irradiação, se há, realmente ela afeta o quê? Sistema neurológico, cardio, o quê? Se isso é competente agora no momento, eu não sei. Obrigado, uma boa noite. Maxwell, gostaria de responder, por gentileza? Até o momento, não tem nenhuma evidência que a radiação não ionizante seja prejudicial à saúde humana. Ok, Maxwell, muito obrigada. Quer fazer mais alguma consideração? Fica à vontade. Retorno a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Marcelão Freitas, que gostaria também de estar levantando alguns questionamentos. Antes de fazer meu pronunciamento, minha pergunta, eu vou ceder a palavra ao subsecretário que está pedindo para fazer uma consideração também. Achei muito interessante e talvez nem todos tenham percebido, mas o Maxwell mostrou uma imagem da sede da OMS com uma estação em cima dela. Eu acho que isso é emblemático e fala por si só. Vereador Marcelão, por gentileza. Assim, em cima até da fala que o subsecretário fez, eu vou já falando direto para a prefeitura. Eu, sim, fui candidato pela primeira vez, sempre tive no movimento popular e vim aqui para a Câmara. Mas que dificuldade nós temos aqui na Câmara, junto com o Poder Executivo, representando a sociedade. A prefeitura está há 2 anos para se fazer uma regulamentação que em 200 cidades desse país já está regulamentada. E Vitória sai nos jornais sempre que são os melhores qualidade de vida, está entre os 3. Eu queria aqui, doutora Sandra, em nome da sociedade capixaba, que o Ministério Público possa, junto com essa casa, fazer uma cobrança à prefeitura que se resolva isso o mais rápido possível. Não dá mais para a sociedade capixaba ficar sofrendo. As operadoras estão aí, esse debate, as operadoras são acusadas que não podem fazer. O representante aqui das operadoras me disse aqui, está gravado nos anais dessa casa, que tem um investimento para fazer de 30% nas operadoras. E não é feito porque não é permitido. Então nós já estamos atrás 30%. Todo atrás já 30% de outros lugares está regulamentado. E aí, me desculpa, prefeito Luciano, me desculpa, secretária Lenise, senhor Otto, quero parabenizar pela sua presença aqui. O senhor Otto está aqui hoje presente, não tem nenhum assessor da prefeitura sequer aqui nessa casa, para anotar alguma coisa, alguma fala, alguma coisa do gráfico. Aí depois dizem que esse vereador Marcelão é o brigão dessa casa. Eu vou brigar, sim. Fui eleito para isso, doutora Sandra. Então, me desculpe até meu tom de voz, que eu estou indignado com essa situação em Vitória. Há 2 anos já, processo, eu fui até a prefeitura fazer a reunião
com o senhor Otto, que não era nem um subsecretário ainda, fui impedido pela secretária de ser atendido só pelo Otto. Elas tinham que estar junto. E hoje, a secretária não está aqui presente. Não é falta de respeito com esse vereador aqui, não. É falta de respeito com a sociedade. Porque a prioridade da prefeitura são outras. A prioridade não é essa. Tem outras prioridades na cidade que eu não sei qual é. Que não traz a discussão aqui para essa casa. Transporte coletivo da cidade está um caos. Telefonia está um caos. Quem mora em São Pedro, quem mora em Santo Antônio, que as operadoras lá fazem poucos investimentos, porque o filé está em Jardim da Penha, está em Jardim Camburi, está na Praia do Canto, e também passam dificuldades, porque não se consegue. Lá na ONU tem antena em cima. Em Vitória não pode botar antena. Se os senhores quiserem fazer um teste aqui agora, qual é a dificuldade que tem aqui dentro da Câmara Municipal de Vitória para se falar no celular? Hoje estive no Bom Dia Espírito Santo para tratar desse assunto. Alguns de vocês devem ter visto essa matéria. A dificuldade é no estado inteiro. Nós, do Poder Legislativo, temos que dar um basta nisso, junto com a senhora doutora Sandra, o Ministério Público também. Essas vendas, que as operadoras vendem, cada vez mais, ninguém fica sem seu celular no bolso. A doutora Sandra colocou muito bem aqui. Hoje não é nem a questão de ligar. Hoje a moda é o zap, popularmente falando, só as redes sociais. O telefone, a ligação é a quarta, como a nossa promotora colocou muito bem. E até quando a prefeitura vai autorizar as operadoras a agirem? Porque depois que a prefeitura autorizar e os operadores não agirem, aí o Ministério Público tem como fechar as operadoras desse estado. Está aqui o PROCON estadual, que a maior reclamação do PROCON é a questão de operadoras. Até quando nós vamos viver assim? Então, me desculpa a minha fala exaltada, porque a doutora Sandra, o representante da prefeitura aqui, o Otto, a gente tem que sair daqui como alguma pessoa que colocou, com prazo sim, com prazo. Porque quando o prefeito quer, alguma coisa quer, sai rápida, é votado aqui nessa casa um regime de urgência. Quando o executivo quer, gente, vem para cá um projeto, tem vários exemplos aqui, a doutora Sandra sabe muito bem disso. Eu pego alguns processos que se fizeram em prazo de uma semana, 2 semanas, veio para aqui, entrou na Câmara e foi votado no mesmo dia, algumas horas depois. Por que nós temos que esperar 2 anos já isso? Aí deixo a pergunta para o Otto, para a doutora Sandra, para os demais também que quiserem responder alguma coisa para mim. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa audiência, nós convidamos o senhor André Marques, que ele é assessor jurídico do PROCON estadual, para que faça o seu pronunciamento. Boa noite. Serei mais breve possível.
E a minha fala aqui é mais compartilhar com todos aqui, temos representantes da sociedade, das operadoras, dos órgãos técnicos, da promotoria, da prefeitura. Gostaria primeiro de deixar bem claro a participação efetiva do Ministério Público, que vem atuando desde final de 2012, 2013. Eu tive a oportunidade, enquanto representante do PROCON também, de participar da Assembleia Legislativa da CPI da telefonia, e colhemos bons frutos, mas não foram todos os que nós precisamos colher. Tenho certeza que a união de órgãos multidisciplinares traz efetividade, faz com que traçamos avanços. O Maxwell está aqui representando o órgão técnico, a doutora Sandra e o PROCON, sempre estamos atuando na defesa do consumidor. Gostaria de passar para a sociedade, não se sintam só, estamos com vocês e precisamos da reclamação de vocês. Nós todos somos consumidores do serviço de telefonia, então precisamos das reclamações. Tenho oportunidade muitas das vezes de ouvir, eu mesmo às vezes pergunto por que chegamos a esse ponto. Temos um serviço às vezes aquém ao que realmente merecemos, a evolução do mundo moderno de hoje em dia. Precisamos das reclamações. Muitas das vezes ficamos sentados em nossas residências, pensando por que o serviço não melhora, mas não externamos isso. E aproveito que é registrado, as pessoas em casa podem estar vendo na sua televisão, na sua internet, e que fique aqui, que se torne um hábito de externarmos nossas reclamações para os órgãos de defesa do consumidor, para os órgãos técnicos, para que possam desempenhar serviços e tarefas de fiscalização desse serviço e poder cobrar de quem é devido a efetividade e a solução desses problemas. Uma palavra muito importante aqui, ao meu ver, é a harmonia. É equalizar realmente todos esses interesses, talvez umas partes cederem, outras não, em prol não do Ministério Público, não do PROCON, não da Operadora Vivo, da Oi, mas em prol de vocês, de nós, somos consumidores. Então o interesse aqui é comum e espero hoje, dia 9, às 8h35 da noite, 8h40, que possa ser não só mais uma audiência pública, mas que seja um novo passo para a defesa do consumidor, para a evolução dessa equalização de direitos. Sempre tive dúvidas sobre a questão da saúde também, e há bastante tempo a gente tem tratado tecnicamente com o Maxwell e já me desmistificou há bastante tempo. Acho que a Prefeitura também tem uma visão bem avançada quanto a isso. Precisamos avançar. Esse avanço, talvez eu não saiba dizer também, não seria nem da minha possibilidade de dizer quando isso vai sair do papel, vai se tornar público, mas que precisamos evoluir nesse sentido. Deixo aqui o PROCON estadual de prontidão a todos, para o que necessário for, estamos ali atuando em prol de defesa de todos os nossos consumidores, mas o vereador Marcelão até comentou a questão dos órgãos de defesa do consumo. Quanto ao ranking, a gente pode chamar de ranking das empresas mais reclamadas, infelizmente as empresas operadoras de telefonia nos últimos 4 anos encontram-se, pelo menos entre as 4, 2 operadoras sempre encontram-se ou em primeiro ou em segundo lugar. Aqui não especificamente quanto à qualidade do sinal, mas como um todo, pela cobrança indevida, pela prestação de serviço a quem é o que merece, mas precisamos tornar isso um filtro mais específico e precisamos registrar, que todos vocês agora criem um hábito de registrar essa reclamação, e isso faz com que possamos, em momentos oportunos e futuros, trazer uma solução mais efetiva para esse tema que é muito importante, e espero, a partir de hoje, do dia 9, trazermos novas informações para os consumidores de uma evolução desse tema. Não tenho nenhum questionamento a fazer, mas tenho vontade de poder ligar meu celular e conseguir falar com nossos entes queridos de uma forma mais eficaz. Obrigado. Agradecemos a participação do André. Lembramos que temos representantes de todas as operadoras que atuam na cidade de Vitória, TIM, Oi, Claro e a Vivo, correto? Mais alguém gostaria de subir ao púlpito? Então, vamos retornar à mesa para saber se alguém gostaria de fazer suas considerações finais. Doutora Sandra, por favor, fique à vontade. Gostaria de fazer algumas colocações, tendo em vista a participação aqui dos demais componentes da mesa e dos presentes. A primeira é que os relatórios que são trabalhados pela Anatel, eles nem sempre trabalham por município, então nem sempre há essa granularidade, como é falado.
Então, o principal relatório da Anatel, ele é trabalhado por Código Nacional, que é 27 e 28. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque esse problema que há em Vitória, não necessariamente há em todos os municípios do Estado. Então, ao mesmo tempo, deixar claro que, para a defesa do consumidor, essa situação da legislação não é uma defesa, um argumento, uma justificativa para as operadoras para que não prestem o serviço com qualidade e alcancem os índices e as metas previstas no Código do Consumidor e na regulamentação da Anatel. Então, o que eu estou querendo dizer? É claro que a gente precisa da regulamentação, a gente precisa de uma legislação que venha a favorecer esse conjunto, esse todo. Nós, inclusive, já encaminhamos um ofício ao prefeito no ano passado. O subsecretário até me informou aqui, né, antes da gente começar, de que ele se encontrava de férias, e quando ele me procurou, eu que estava de férias. Então, como eu retornei na semana passada, eu agora, né, vou também retomar essa provocação dessa reunião. Então, o que eu estou querendo dizer? Para o Código do Consumidor, o fornecedor, dito de forma geral, e aqui no caso específico a operadora, ela só pode prestar aquilo que ela tem condição. Então, tecnicamente, claro que existe esse problema, que é um problema porque nós queremos que a população possa usufruir desse serviço. Hoje, esse serviço, alguns ainda não reconhecem, mas é um serviço essencial, é um produto essencial. O número de linhas, vamos falar assim, móveis, agora é muito maior do que das fixas. Então, é claro que é essencial. Então, o que nós estamos querendo dizer é necessário, é importante, nós estamos trabalhando para isso, mas nós não podemos assistir de braços cruzados uma má prestação do serviço, uma prestação do serviço que não seja de qualidade, uma prestação do serviço que não atenda à normatização mínima cabível à espécie. Então, o que eu estou querendo dizer, eu realmente me compadeço com essa situação, fui a primeira a falar que colaboraria para que isso fosse resolvido, mas que isso não é uma justificativa técnica para as operadoras sentarem com o Ministério Público e justificarem, não estamos prestando bem porque nós não temos a legislação no município de Vitória. Então, assim, para colocar essa questão mais ampla, porque nós temos sido bastante, temos cobrado bastante, né? Nós somos muito cobrados. Eu, inclusive, nas minhas férias, encontrava com as pessoas, né, falavam, Sandra, e a telefonia? Né? Então, é o nosso dia a dia, não tem jeito. Então, assim, para poder dividir os problemas. Então, existe o problema da legislação, estamos trabalhando que em Vitória, então, como eu falei, nós temos o estado inteiro, nós temos 78 municípios, isso não significa que aconteça no estado inteiro. Então, existe uma questão em Vitória, existe esse caso em que não houve essa autorização expressa. Nós temos situações em vários municípios de antenas que são instaladas sem autorização, sem a necessidade de autorização ou independente de autorização. Então, o que eu estou querendo dizer, é importante que se faça esse movimento, estamos fazendo esse movimento. Fiquei bastante satisfeita quando verifiquei que a linha que foi adotada pelo município, quando se fala do meio ambiente, é o meio ambiente que a gente fala, né, tecnicamente cultural, que é a questão histórica, do patrimônio paisagístico, e não simplesmente a questão da saúde, em que se criou esse mito, mas nós não temos provas, que é o que eu vinha falando, né? Então, fico bastante satisfeita que foi adotada essa linha. Acredito que hoje vamos conseguir aqui, eu com o subsecretário, já agendar essa reunião. Então, eu já tinha esse compromisso anterior, porque essa é a demanda número 1 da promotoria. Então, é inafastável, não tem como a gente não trabalhar, mas colocar as coisas nos seus lugares. Um problema é o problema da legislação. O outro problema é da prestação do serviço com qualidade. O fornecedor só pode prestar aquilo que ele tem capacidade de prestar. Como eu falei, se no cinema só cabem 100, eu não posso vender 200 ingressos.
Então, isso a gente tem falado repetidamente e vamos continuar a trabalhar nessa linha. Tá? Então, essa fala final e, além disso, eu queria aproveitar para divulgar aqui um trabalho que a gente está fazendo e que, aproveitando a participação popular dos presentes. Nós trabalhamos já há 2 anos com a criação e estruturação dos PROCONs municipais, porque nós entendemos que os cidadãos do estado inteiro têm que ter acesso a um órgão, não necessariamente de reclamação, mas, pelo menos a princípio, de orientação, para ele saber qual o seu direito. Então, a gente vinha trabalhando isso há 2 anos, vamos continuar trabalhando no ano de 2015. Mas, em paralelo a isso, no dia 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. E, nesse ano, a gente está lançando uma campanha de divulgação de 2 plataformas pela internet, que são, através das quais o consumidor ele pode conhecer os seus direitos e exercer os seus direitos sem sair de casa, com o seu smartphone, quando ele estiver funcionando, né? Ou na sua casa, desculpa, que aí não teve como, né? Mas que chega, é mais fácil para o consumidor, na sua residência, no seu smartphone. Essas 2 plataformas são o Consumidor Vencedor, então, que é o site consumidorvencedor.mp.br e o consumidor.gov.br. No Estado do Espírito Santo, o Ministério Público, através do Centro de Apoio, é o gestor do Consumidor Vencedor e o PROCON estadual é o gestor do consumidor.gov. No Consumidor Vencedor, o consumidor ele conhece, ele tem acesso às vitórias que já foram obtidas para ele, quais são as liminares, as sentenças, os acordos, as novas ações. Ele pode denunciar uma decisão, uma sentença que não esteja sendo cumprida. Então, nós temos feito esse trabalho de divulgação e agora, maciçamente, até porque eu sou subcoordenadora nacional, então eu já incluí na nossa campanha 2015. E o consumidor.gov é uma plataforma fantástica. Eu precisei, inclusive, pessoalmente, de utilizar por 2 vezes no final do ano e consegui resolver o problema com uma empresa de telefonia por assinatura e com uma empresa aérea. Empresas grandes e que, em muitos casos, não se consegue uma conversa tão próxima. Fui super bem atendida. Falei que eu nunca fui tão bem atendida por empresas tão grandes. E, então, aproveitar para divulgar, já que nós temos aqui, pelo que eu vi, né, os representantes aqui dos movimentos populares, para que eles também possam divulgar essas 2 plataformas. Em poucos dias, acredito que em 15 dias, né, já que o Dia do Consumidor é dia 15, a gente vai estar trabalhando mais incisivamente nessa divulgação. Tá? Então, aproveitar essa oportunidade e, mais uma vez, parabenizar o vereador Marcelão pela iniciativa, como eu falei, pela sensibilidade. Não é um tema fácil, não é. Nós estamos aqui, como o Maxwell falou, há pelo menos 3 anos tentando entender alguma coisa. A gente costuma brincar, um dia a gente está com operadora de plano de saúde, outro dia operadora de telefonia, outro dia economista, engenheiro, outro dia médico veterinário. Enfim, para a gente é muito difícil trabalhar com temas tão complexos, né? Então, parabenizar pela iniciativa, pela sensibilidade e por o Ministério Público entender que agora a gente pode dizer que tem mais um ator no Poder Legislativo do município de Vitória que possa se somar aos demais atores que já trabalham em parceria na defesa desse bem, desse interesse tão importante para a coletividade. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Agradecemos a doutora Sandra por sua participação. Gostaríamos de saber se na mesa mais alguém gostaria de fazer consideração. Subsecretário Otto. Só ressaltando que o grupo técnico que trabalhou em cima dessa legislação trabalhou também do zero. Se nós considerarmos que não há no grupo não havia nenhum engenheiro de telecomunicações, embora tivesse um engenheiro eletricista, mas sentimos bastante dificuldade de um apoio, vamos dizer, específico nessa área.
embora tivéssemos o entendimento de que aquele projeto de lei que tinha sido encaminhado para a Câmara em 2012 estivesse completamente equivocado. Até porque nem o 3G ele viabilizaria, muito menos o 4G. Então, realmente foi um trabalho que praticamente começou do zero. E levou bastante tempo para que nós pudéssemos estabelecer esses conceitos. Porque tivemos que ler as legislações, inclusive as legislações da Anatel. Tivemos o apoio do Maxwell, mas para os técnicos do município, que não são dessa área, realmente não é uma coisa muito simples. Mas eu creio que... E depois, assim, o grupo entendeu o conceito e trabalhou em cima desse conceito e montou uma proposta. Mas internamente também, nós tivemos uma análise da Procuradoria que também não tinha esses conceitos bem estabelecidos, e nós tivemos que discutir com a nossa própria Procuradoria e em diversos setores de dentro da Prefeitura. Ou seja, uma legislação dessa natureza, ela vem sempre carregada daquele medo, daquele anseio, como o nosso colega ressaltou aqui. Ele tem uma preocupação. Imagina nós, gestores, que estamos trabalhando numa legislação, ter a responsabilidade de confeccionar uma lei que vai... Enfim, no final das contas, vai interferir na vida de todo mundo, né? Mas eu creio que com essa audiência pública também, esses conceitos eles passam a ser desmistificados e facilita muito o processo. E eu creio que daqui para frente agora, a tramitação dessa legislação, ela vai se dar de uma forma mais rápida, porque o esclarecimento ajuda muito no trâmite dos processos, no trâmite e no entendimento da legislação e das propostas, enfim, que se fazem. A ideia é sempre de simplificar para que venha a modernidade, né? Para que todas as pessoas, o município interfira o mínimo possível na tramitação dos processos das empresas e que todos, no final das contas, sejam beneficiados. E não reste dúvida de que há um controle sobre qualquer aspecto que possa trazer dano à saúde das pessoas. Há esse controle, há essa preocupação. Mas, principalmente no que cabe ao município, há a preocupação de fazer com que aquele equipamento fique relativamente camuflado, para que ele também não interfira, não venha a ser mais um item a compor a cidade. Ele não precisa ser um item para compor a cidade, ele tem que ser, as estações têm que ser sóbrias, né? E, em especial, naqueles itens que nós mencionamos aqui, próximo a monumentos naturais e próximo a edificações históricas. A preocupação básica é essa. Agora, construir uma legislação demora. Demora quando a gente parte do zero. Porque o modelo que tínhamos anteriormente realmente não nos serviu. Gostaríamos de agradecer a participação do subsecretário de Gestão Urbana, senhor Otto Grelerti. Gostaríamos de consultar ao representante da Anatel e ao representante das operadoras se sentem contemplados com as falas. Assim sendo, Maxwell, para que faça suas considerações finais. Queria aproveitar e reiterar aqui para a sociedade que a Anatel também tem os seus canais de atendimento ao consumidor. E a gente tem, né, o canal 1331, que é o nosso centro de atendimento. E o consumidor pode ir lá registrar suas reclamações, pedido de informações. Nós temos também o portal do consumidor, né, lá no portal da Anatel, que é o anatel.gov.br. Ele já tem à disposição o portal do consumidor, onde ele pode conhecer dos seus direitos, pode ali ter um caminho para registrar a sua reclamação. E muito em breve, né, a Anatel está finalizando, vai ser disponibilizado um sistema que vai mostrar para a sociedade como está a questão da radiação não ionizante, né? As medições que a Anatel fez, elas vão ser disponibilizadas. E uma outra ferramenta que tenho, e essa já está disponível no site, o consumidor ele já pode ir lá pelo mapa localizar onde tem uma estação radiobase, de qual operadora. Então ele pode ver se tem uma estação lá perto da casa dele. E ele pode consultar também
o desempenho da operadora lá na cidade dele. Né? A gente está disponibilizando esses dados por município. O consumidor pode entrar lá e ver lá em Vitória qual operadora que está com a qualidade, qual que é melhor de voz, qual que é melhor de dados, como é que está o desempenho da sua operadora. Então, ele já tem essas ferramentas. Né? Então, e o consumidor, tendo necessidade, registra a reclamação na operadora. Se não resolver, registra na Anatel, que a gente vai acompanhar. E essas reclamações elas servem de subsídio para nossas fiscalizações. Agradecemos a participação do representante da Anatel nessa audiência pública, senhor Maxwell de Souza Freitas. Para encerrar, senhor Mauro, gostaria de fazer suas considerações. O senhor Mauro Coquemala, representante das operadoras de telefonia na cidade de Vitória. Por gentileza, senhor Mauro. Queria aproveitar para agradecer a presença, de podermos estar aqui, a iniciativa do vereador Marcelão, e reiterar a disponibilidade do setor em estar participando desse debate, estar participando da construção dessa nova legislação, seja no Executivo, seja aqui nessa casa. Estaremos sempre à disposição para estar aqui, para esclarecer o que for necessário, para dar sugestões à legislação, para ajudar no que for possível ao Executivo a desenhar uma lei que seja realmente atenda aos anseios dos munícipes e, ao mesmo tempo, possa favorecer bastante os consumidores que fazem uso do nosso serviço. Obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença dos consumidores, representantes da sociedade civil, né, da nossa associação de moradores, do PROCON estadual, dos representantes das operadoras Claro, TIM, Vivo e Oi. E, sentindo-se todos contemplados com as falas, passamos a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Marcelão Freitas, para que ele faça suas considerações finais e encerre a presente audiência. Bem, gente, antes de fazer minhas considerações finais, eu estou aqui assim na minha cabeça pensando o que foi de proveitoso aqui nessa audiência. Desculpa a presença de todos, mas se a gente não sair daqui determinado em função de alguma coisa, vai ser mais uma audiência pública. Né? Queria dizer aqui a doutora Sandra, estou muito feliz com a presença de todos, mas se eu sair daqui hoje sem nada marcado, eu vou sair daqui frustrado. Quero dizer à doutora Sandra, quero dizer à Prefeitura, que amanhã eu estou dando a entrada no Ministério Público. Eu gostaria até que a doutora Sandra quisesse voltar a fazer alguma fala, se sinta à vontade. Amanhã estou dando a entrada no Ministério Público à doutora Sandra, em função da doutora Sandra, que cuida dessa parte, para que possa dar um prazo. Daqui, doutora Sandra, eu queria que a Prefeitura, vou entrar no Ministério Público, dar um prazo de 10 dias, que a Prefeitura, e a senhora possa cobrar isso da Prefeitura, que a Prefeitura possa responder à senhora de quando essa lei vai ser regulamentada. A sociedade precisa saber disso. Não adianta a gente fazer aqui audiência pública, né? As pessoas hoje têm uma dificuldade danada. Queria agradecer a presença das pessoas que estiveram aqui. Greve de ônibus 100% na rua. Esse debate aqui, sinal muito bom. Mas se a gente não fizer isso, se o vereador não fizer essa ação amanhã lá no Ministério Público, isso aqui vai de água abaixo. Então, eu queria aqui, doutora Sandra, já fazer um compromisso com a senhora. Amanhã eu estou dando a entrada no Ministério Público, determinando no prazo de 10 dias que a Prefeitura possa responder a senhora e responder a senhora me responder, porque às vezes a gente entra aqui pedindo informação da Prefeitura, por lei, a Prefeitura tem 60 dias para responder. Né? Então, quantos dias? 30 dias, né? Desculpa, 30 dias para responder. Que eu acho um absurdo. O vereador pede a informação, tem 30 dias para responder. Então, que o Ministério Público possa tomar essas providências em 10 dias, a Prefeitura possa responder quando vai ser mandado para a Câmara Municipal de Vitória a regulamentação dessa situação de Vitória. Tá? E não sei se a senhora quer responder alguma coisa.
Eu queria dizer que nós já iniciamos esse movimento, que, como eu falei, eu considero fundamental que esse movimento ganhe força, e que isso também possa se estender aos demais setores aqui presentes, que os demais também possam se manifestar. Eu, na verdade, saio bastante otimista, porque eu percebi que a legislação está bem adiantada, mas eu acredito que esse movimento é fundamental. Acredito também que não podemos sair de uma audiência pública sem um encaminhamento, então acho bastante positivo. Então, o que eu estou querendo dizer é importante que o Ministério Público receba essa provocação do vereador Marcelão, apesar de já estar adotando essas providências, isso ganha força. E é importante também esclarecer que todos temos o direito de petição, o direito de pedir esclarecimentos ao poder público. Na verdade, nós temos outras instituições, então, se isso puder ser somado, eu entendo que a gente vai ter um resultado até mais positivo. Nós temos a associação, nós temos o PROCON e nós temos as pessoas individualmente que também podem trabalhar. Acho muito positivo que as operadoras estão totalmente à disposição nesse caminho, que é interesse, claro, de que possam trabalhar, né, de uma forma regulamentada, e essa disponibilidade eu considero até muito importante quando o projeto de lei chegar aqui para votação, porque essa conversa que nós já estamos um pouco acostumados com essa conversa, para outros vereadores pode não ser tão familiar, podem chegar esses questionamentos, né? A questão da saúde, a questão da radiação. Então, talvez seja importante que, nesse segundo momento, acredito que vamos vencer o primeiro, que é o encaminhamento do projeto de lei, então vamos trabalhar primeiro aqui, mas, nesse segundo momento, aqui na Câmara de Vereadores, acho importante que a gente também estabeleça um planejamento de algum trabalho quando já estiver para votação. Mas vou receber de uma forma, né, muito agradecida essa provocação ou qualquer outra que chegue à Promotoria de Justiça. Muito obrigado, doutora. Quero aqui agora fazer meu agradecimento final, agradecer as pessoas que estiveram aqui, o PROCON, as operadoras presentes, os usuários, o presidente da Associação de Moradores, a Prefeitura Municipal de Vitória, a Anatel e os operadores, já falei. Então, fica aqui meus agradecimentos, que a gente possa sair daqui com essa determinação, que amanhã estarei entrando no Ministério Público, né, que a gente possa estar caminhando para chegar Vitória, mais uma vez, ser exemplo de qualidade de vida para o Brasil e para o nosso município. Muito agradecido a todos presentes aqui. Obrigado.